Jornal Atualidades. 40 anos. A história do jornal impresso se confunde com a história de uma cidade e região. O jornal impresso é uma das primeiras ferramentas de comunicação social, principalmente no interior. Sua função é interpretar e traduzir acontecimentos, sempre pautado pelo respeito, credibilidade, imparcialidade e agilidade da notícia. Fazer jornal impresso é transmitir informação para toda a sociedade, o que antes era privilégio de poucas pessoas, firmando o respeito à diversidade, defendendo a liberdade de expressão, o pluralismo de ideias, a democracia e conscientização da cidadania das pessoas. Em 1976, contrariando o cenário político-econômico do país e a dificuldade do período, em Santo Augusto nasce um grande jornal impresso, o Jornal Atualidades. No início dos trabalhos, o jornal impresso enfrentou muitas dificuldades. A distância era uma delas. A formação gráfica, feita letra por letra, agravava o processo. Nos primeiros 5 anos, o Jornal Atualidades teve como dirigentes diferentes proprietários, como o fundador Sr. Claude Naor Vondrasek, seu sócio Naldo Wigert. Para mim é uma grande alegria poder participar desse evento quando se comemoram os 40 anos do Jornal Atualidades, porque eu tive um período pequeno, é verdade, na história desse jornal, mas que de certa forma foi vital, porque eu fui sócio e depois proprietário desse jornal, um período pequeno, de 6 ou 8 meses, quando ele estava por ser fechado por problemas econômicos na época. Nós assumimos o jornal, conseguimos tocar o jornal da forma que nós podíamos, porque nós não tínhamos nenhum profissional do jornalismo no período em que eu fui proprietário, porque antes disso existia o jornalista Claude Naor Vondrasek, que foi o fundador desse jornal. Mas nós tocamos esse jornal mesmo sem ser jornalista durante esse período, e graças a isso eu entendo que ele continua até hoje. Porque se eu não tivesse feito essa intervenção na época, provavelmente ele teria fechado e não estaríamos aqui hoje contando essa história tão importante. Pedro Valmor Marodim assumiu o Jornal Atualidades junto com seu irmão José Cícero Marodim e o jornalista Roque Planalto Ferreira. Para falar um pouco da minha participação na história do Jornal Atualidades, na verdade pouco se tem para dizer, porque foi um curto período. Eu até dizia para o Celito que foi um acidente de percurso. Nós ficamos menos de 2 anos administrando esse semanário, porque na verdade nossa participação inicial foi dar apoio ao jornalista Roque Planalto Ferreira, na época residente em Santo Augusto. Mas, em virtude de sua transferência para o estado do Paraná, tivemos que assumir o Jornal Atualidades da cidade de Santo Augusto. Período em que serviu para nós aprender um pouco como se faz jornal, para ver as dificuldades do jornal e também as alegrias que nós tínhamos quando fazia um serviço bonito e que recebia aqueles elogios. Mas não durou muito tempo, nós tivemos uma negociação encaminhada com o Celito Schmidt. Ele que vinha trabalhando na época no jornal No Celeiro. Como ele tinha experiência, tinha o conhecimento, então estava fácil para adquirir o jornal. Por isso, então, foi uma negociação tranquila e passamos para o Celito Schmidt, que tocou e tocou muito bem por longos e longos anos o Jornal Atualidades. Mas em 89, mais precisamente, quando o Celeiro teve suas atividades encerradas ou suspensas temporariamente na cidade de Três Passos, nós adquirimos o título do Jornal No Celeiro. Adquirimos o jornal e continuamos circulando na região Celeiro. E o que fizemos até hoje na cidade
de Santo Augusto. Em novembro de 1980, o semanário foi adquirido por Cláudio Ugolini, Evaldino José Schmidt e o casal Celito Antônio e Rosa Schmidt, os quais transferiram a sede do jornal para Três Passos no ano de 1989. Assim, permaneceram 35 anos à frente do semanário, construindo uma trajetória de credibilidade e compromisso com o jornalismo, consolidando a marca Atualidades, chegando a ser o jornal de maior circulação em Três Passos e região. Bem, nesses 35 anos, Rosa, a gente conseguiu manter o jornal, e não só manter, mas fazer da nossa vida uma vida vivida dentro do Atualidades. Eu acredito que toda essa trajetória do Atualidades praticamente se confunde com nossa vida familiar, porque sempre é uma empresa familiar, foi uma empresa familiar, e se misturou muito também com a família, que era praticamente o nosso trabalho, a nossa atividade. Pois é, então na época a gente adquiriu o jornal em 1980, e aí então até o momento eu não fazia nada, eu simplesmente era uma senhora de casa, cuidava das crianças e afazeres, né? Aí então a gente começou a trabalhar, eu me dediquei bastante ao ramo de publicidade, fiz cursos, me especializei e então formei uma equipe de vendas, onde eu tinha uma funcionária que era minha colega, que a gente sempre saía trabalhar juntas. Durante a semana a gente fazia a região celeiro toda. Nós tínhamos na época 3 escritórios, a sede era em Santo Augusto na época, em 89 que nós mudamos a sede para Três Passos. Na época nós tínhamos, além da sede em Santo Augusto, tínhamos um escritório em 3 de Maio, um escritório em Três Passos e um escritório em Tenente Portela. Então é claro que a gente se emociona, né? Porque foi uma vida. Então eu quero que a Carla e o Jader tenham, que eles tenham, né, esse mesmo sentimento nosso de abraçar o jornal, de fazer do jornal também a vida deles. A gente tem visto que é isso que eles estão fazendo. Essa linda trajetória deixou alguns legados, como o de Sandro Luiz Rambo, que iniciou a sua vida profissional como entregador no jornal. Tenho muitas recordações, boas recordações do tempo em que nós fazíamos o jornal, praticamente todo ele manual, tanto na diagramação como na digitação, os fotolitos, né? E esses eram enviados então para Cruz Alta. Foram momentos bons, eu acho que aprendemos muito, se comprometemos cada vez mais com a empresa, e isso nos serviu hoje de grande lição, uma vez que com a tecnologia fica bem mais fácil, dizemos assim, fazer o jornal hoje, que em um dia você faz 32 páginas, né? Em agosto de 2015, o Atualidades foi adquirido por um novo casal, Carla e Jader Barhoff, passando por uma fase de modernização e remodelação, mantendo sempre o compromisso com o leitor. Eu cresci vendo meu pai ler jornal, então eu adquiri esse hábito dele. Talvez por isso eu tenha feito minha faculdade em Relações Públicas no âmbito da comunicação social. Desde que eu conheci a Carla, nós sempre sonhamos em empreender juntos. Estudamos alguns negócios e, por obra do destino, eu estava no lugar certo e na hora certa quando eu soube que o jornal Atualidades estava à venda. Então a gente conversou, estudou e resolveu adquirir o semanário, que agora completa 40 anos. Um semanário de tradição, confiança e que sempre esteve à frente. A gente faz um agradecimento a todas as pessoas que sempre estiveram envolvidas, os colaboradores, quem foi a direção, os assinantes, os anunciantes que fizeram parte nesses 40 anos do Jornal Atualidades e que agora
né, há 8 meses, está de cara nova, com novas ideias, sempre pensando no futuro e nas novas renovações. Estou muito feliz em poder compartilhar esse momento com todos vocês. Desde o primeiro dia que nós adquirimos esse semanário, esse dia já era vislumbrado, né? E poder transcrever em forma de revista, né, todos esses 40 anos de história, trazer à tona algumas das notícias que já foram relatadas por esse semanário, é muito gratificante. E também poder trazer para vocês, contar um pouquinho da história do seu Celito e da Dona Rosa, esse casal, o qual a gente admira muito e a gente se espelha de certa forma neles. E também essa nova opção que a gente está trazendo para vocês, que é o portal de notícias, esse que foi pensado para ser um portal com muita agilidade nas notícias e também trazer notícias de credibilidade. Ele sim vai deixar nós cada vez mais próximos da nossa comunidade e de você, leitor. E eu não podia deixar de falar, né, de agradecer a todos os nossos parceiros, aos nossos assinantes, os nossos anunciantes e todos aqueles que de alguma forma fazem parte, né, do nosso dia a dia, e sem vocês não seria possível. Bem como, aí vai o meu agradecimento especial a toda a nossa equipe que se esmerou e que também trabalha diariamente para entregar um produto de qualidade para vocês. E eu não tenho dúvida que esses 40 anos que o seu Celito e a Dona Rosa trilharam tem que ser sim comemorado. Mas os próximos 40 anos que nós vamos estar à frente, com certeza serão ainda mais brilhantes. Aguardem, o Atualidades reserva muitas surpresas para vocês. Eu diria ainda que comunicar é uma arte e me orgulho muito de estar hoje à frente de uma equipe, um jornal tão conceituado, aniversariando nos seus 40 anos. O jornal impresso, para mim, representa muita credibilidade. É como aquela pedra atirada, não tem mais como voltar. Aquilo que está impresso e é entregue no conforto da casa dos nossos assinantes, não tem mais volta. Então nós temos uma responsabilidade muito grande em transmitir as notícias, em valorizar as nossas histórias. Sabemos desse compromisso e quando assumimos nesse compromisso de fazer algo diferente. O Atualidades não está aqui para tirar o espaço de ninguém, até porque o sol nasce para todos, mas uma proposta diferente, né? Trazer algo inovador, com ideias novas, com uma equipe nova e sempre valorizando as pessoas que estão conosco. Então, mais uma vez, eu agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa linda história e que nós possamos construir pelo menos mais 40 anos em frente ao Atualidades. Hoje muita coisa mudou. Todo o processo ficou otimizado. Substituímos as máquinas de escrever por computadores e bicicletas por motocicletas, para que o jornal chegue mais rápido no conforto de sua casa. Sempre pautando a sua atuação em 3 elementos fundamentais: nossa credibilidade, a tradição construída ao longo dos 40 anos de história e agora a inserção das novas mídias. A era digital possibilitou maior agilidade na informação em um curto espaço de tempo, facilitando o nosso trabalho. As matérias e reportagens são construídas com credibilidade e comprometimento, com informações sendo buscadas direto na fonte, assim valorizando as histórias das pessoas. Continuaremos a manter a tradição das primeiras décadas, estando sempre inseridos de forma ativa na comunidade. Agora, o Jornal Atualidades conta com mais uma ferramenta, o portal de notícias que chega para te manter informado diariamente. Nossa relação entre jornal impresso e portal vai ficar ainda mais forte. Nosso entendimento é que fazemos um só produto, cuja marca é a credibilidade.
O sucesso vem da união entre a tradição adquirida no passado, o trabalho árduo na busca da informação no presente e o foco nas inovações do futuro. Jornal Atualidades, valorizando nossas histórias.